Shalom, shalom, povo do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com você que está aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. De início, quero ler com você o capítulo 1, verso 15 e 16, que diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esse texto todo ele fala sobre as intercessões de Paulo, do apóstolo Paulo, em relação aos Efésios, né, em favor dos Efésios. E também é um modelo de oração intercessória, quando nós estamos orando por pessoas queridas no Senhor. Nós temos também um modelo de intercessão. O verso 15 deixa bem claro que Paulo estava intercedendo por crentes em Jesus, por irmãos, aqueles que compartilhavam da mesma fé que ele. E ele chega a dizer no verso 15 dessas duas evidências, dessas duas provas de que estes irmãos eram crentes nascidos de novo, que é a fé em Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, para com todos os servos de Deus. Né? Ele diz, por isso também, tendo eu ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, na verdade, esses dois elementos são evidências do novo nascimento. Né? Todo aquele que nasceu de Deus, nasceu porque manifestou fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele faz isso por meio da fé em Cristo, a fé no Senhor Jesus Cristo. E outra evidência do novo nascimento, de uma nova vida em Cristo, é o amor para com todos os santos, amor para com todos os servos de Deus. Tanto é assim que o apóstolo João, lá na sua primeira epístola de João, fala que o amor é a prova, é a evidência de que nós passamos da morte para a vida, né? A evidência de que nós saímos da morte, do reino da morte, e entramos no reino da vida é o amor para com as pessoas, amor para com os irmãos, né? Principalmente aqui o texto se refere a amor para com os irmãos na fé, os irmãos em Cristo Jesus. É muito interessante isso, né? Então, o apóstolo João fala sobre isso em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 14, né? Que o amor pelos irmãos é a evidência de que nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus e, portanto, ao nascer de Deus, nós recebemos dele essa capacidade sobrenatural de amar, né? E a gente vai entender amor aqui na Bíblia não como um sentimento, não como emoções. Amor na Bíblia vai além de sentimentos, vai além de emoções. Embora em alguns momentos possa envolver sentimentos e emoções, amor na Bíblia tem a ver com uma decisão da vontade, a decisão de fazer o bem ao outro, a decisão de fazer o bem ao próximo, né? Então isso é amor, ok? Então ele fala dessas duas evidências, né? Fé em Jesus Cristo e amor para com todos os santos. E no verso 16 ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, pelos crentes em Éfeso, Paulo tem duas atitudes aqui nas suas intercessões. Primeira, ele rende graças a Deus, né? Rende graças a Deus por esses irmãos terem nascido de novo, por terem colocado a sua fé no Senhor Jesus e por amar os outros irmãos, por ser uma igreja que experimentava e vivenciava o amor. Então ele rende graças a Deus pela obra do Espírito Santo, pela obra de Cristo na vida desses irmãos. A segunda coisa que ele faz é fazer menção deles, né, dos Efésios, nas suas orações. E é isso que nós precisamos fazer também pelos nossos irmãos em Cristo. Está sempre apresentando os nossos irmãos em oração, clamando, orando, intercedendo uns pelos outros. A Bíblia nos ensina esse princípio de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros.
Verso 17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então agora Paulo mostra o motivo das suas intercessões, as razões das suas intercessões ou o propósito da sua intercessão. Ele ora para que Deus, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria, não é? Espírito de sabedoria. Quando a gente vai ler lá a Bíblia em Isaías capítulo 11, verso 2, esse espírito de sabedoria é uma das manifestações do Espírito de Deus, né? Isaías capítulo 11, versículo 2, está escrito que o Espírito do Senhor que repousaria sobre Cristo, né? Porque aqui está falando sobre uma profecia messiânica, sobre o tronco de Jessé, a raiz, né, de Jessé, e aí que é Jesus, uma referência a Cristo. No verso 2, Isaías 11, 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, observe que o Espírito de sabedoria é uma das 7 manifestações, né, desse Espírito Santo, do Espírito de Deus, que se manifesta de forma plena, representada pelo número 7, que aparece aqui, né, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Então, Paulo ora pedindo a Deus que os crentes efésios fossem cheios, né, desse Espírito de sabedoria, que eles tivessem sabedoria que o Espírito Santo concede. E a sabedoria tem muito a ver com a vida, né? A vida aqui na Terra, como nós vivemos, como nós nos comportamos, como nós nos movemos, como cidadãos, como pessoas, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, nos nossos relacionamentos, todos eles, na vida, como nós nos comportamos. Então, a sabedoria tem a ver com o nosso caminhar enquanto peregrinos aqui nessa terra, com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida aqui na terra. Nós precisamos dessa sabedoria, que é uma sabedoria divina, que é uma sabedoria do alto, e que essa sabedoria não está ligada ao conhecimento adquirido pelo acúmulo de informações. Então, de repente, uma pessoa que ela estuda muito, ela faz muitas leituras, ou ela faz algum curso universitário, ela tem um acúmulo de informações, e isso lhe proporciona conhecimento humano, intelectual, lhe proporciona uma inteligência humana, né? Mas quando a Bíblia fala sobre esse espírito de sabedoria, não tem a ver necessariamente com esse conhecimento humano. Essa sabedoria, ela vem como um dom de Deus. Por isso que o texto fala, né, o espírito de sabedoria, ela vem como um dom de Deus. E Paulo ora para que esses crentes em Éfeso tivessem esse espírito de sabedoria, né, para a vida, essa sabedoria para a vida. E ele diz, e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu penso que essa revelação tem muito a ver com as coisas da eternidade, com as coisas que vão para além do momento presente que nós vivemos, né? Então eu penso que a sabedoria, ela se relaciona com a vida diária. Nós precisamos dessa sabedoria de Deus. Aí, como falei, às vezes tem pessoas que são muito simples em termos de conhecimentos humanos, um pouco estudo inclusive, mas porque está ali conectada com Jesus, porque está numa comunhão íntima com Jesus, ela tem sabedoria, ela absorve essa sabedoria, que às vezes uma pessoa que estudou muito e leu muito, mas que não tem esse mesmo contato, essa mesma comunhão com Jesus, não tem essa sabedoria, né? Uma sabedoria para a vida diária. E ele fala também dessa revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus, que, como disse, penso que essa revelação tem muito a ver com as coisas mais voltadas para a eternidade, né? As coisas celestiais. Ele continua no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E agora no verso 18, a oração do apóstolo Paulo é para que os olhos do coração dos efésios fossem iluminados, né? Tivesse os seus olhos do coração
abertos para compreender, para saber qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Olhos do coração, o que representa isso? O que isso significa? São olhos espirituais, são olhos espirituais. O coração na Bíblia, às vezes, aparece como um símbolo do espírito humano, né? Do homem interior. O apóstolo Pedro chega a dizer isso, né? O homem encoberto do coração, ou seja, o homem interior, o espírito humano, né? O verdadeiro eu espiritual. Ou seja, olhos do coração são olhos espirituais, né? Assim como nós temos olhos físicos para enxergar e contactar com o mundo físico, ver o mundo físico, os nossos olhos espirituais também precisam estar iluminados para que a gente possa enxergar as realidades espirituais, né? E o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele ora para que os olhos espirituais dos Efésios sejam iluminados, né? Cada vez mais iluminados, para que eles pudessem ter percepções espirituais cada vez maiores, compreensão da realidade espiritual cada vez maior. E a gente precisa entender o seguinte, querido, querida, que a realidade espiritual ela é mais real do que a realidade física, né? A realidade espiritual é mais real do que a realidade física. Na verdade, a vida ela é espiritual, né? Então, por isso que os olhos espirituais, que ele chama aqui de olhos do coração, precisam ser iluminados para que a gente possa enxergar essas realidades espirituais, essas percepções espirituais com muita clareza e com muita nitidez, né? Todos nós, antes de termos um encontro com o Senhor Jesus, estávamos espiritualmente cegos, cegos em nosso orgulho, cegos em nossa vaidade, cegos em nosso pecado. E o Espírito Santo iluminou os olhos do nosso coração para que nós pudéssemos então enxergar a realidade espiritual, enxergar a nossa necessidade de Cristo, nossa necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo, do Salvador, que é Jesus Cristo, e os nossos olhos foram iluminados e nós pudemos então crer em Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Só que mesmo tendo os olhos inicialmente iluminados, isso não impede que os nossos olhos sejam constantemente iluminados pela luz de Cristo, pela luz do Evangelho, para que as nossas percepções e entendimento da realidade espiritual possam ser ampliadas cada vez mais, ok? Então ele ora por isso, né, para que os Efésios tivessem seus olhos do coração iluminados pelo Espírito Santo. E aí ele continua, verso 19: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora ele fala sobre essa compreensão, né, do crente entender dessa disponibilidade do poder de Cristo que está nele e sobre ele, né? E ele fala que esse poder de Deus que está disponível ao crente em Jesus é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, né? O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos está disponível ao crente em Jesus. Só que a gente só compreende isso quando temos os nossos olhos espirituais iluminados. Verso 21 ele diz: acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, né? Qualquer nome que você pensar do presente século que se possa referir, Cristo está acima dele, e também de todo nome que se possa referir no século vindouro, Cristo está acima dele. Esse Cristo que foi ressuscitado. E esse poder de Cristo está disponível para o crente em Jesus, está no crente em Jesus. E aí ele continua, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha que interessante, os pés estão no corpo, né? E o corpo de Cristo é a igreja. Então a Bíblia diz que Cristo sujeitou todas as coisas aos pés, né? Aos seus pés, ou seja, os pés que estão no corpo da igreja, que estão no corpo que é a igreja.
Significa que Deus deu essa autoridade espiritual à sua igreja. E aí ele continua no verso 23 dizendo: a qual é o seu corpo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem é aquele que a tudo enche em todas as coisas? É Cristo. E a Bíblia diz que a igreja é a plenitude dele, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja, ela complementa Cristo no mesmo sentido que uma esposa complementa o seu marido, no mesmo sentido que a Eva complementou Adão. Isso é muito lindo, muito interessante, por quê? Porque assim como nós precisamos de Cristo e Cristo também é complementado por nós no sentido de que nós nos tornamos um no Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que está unido com Cristo é um só espírito com ele, assim como marido e mulher se tornam uma só carne. A igreja e Cristo tornam-se um só espírito. Aquele que está unido com Jesus é um só espírito com ele. E Paulo está orando para que esses crentes em Efésios pudessem compreender e entender todas estas verdades e realidades espirituais. Essa é a nossa oração também, para que os nossos olhos espirituais se abram e para que nós possamos compreender todas essas verdades espirituais que estão disponíveis a nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós queremos nessa hora orar e eu quero pedir ao Senhor que os olhos do nosso coração, que os olhos do nosso entendimento se abram para que nós possamos compreender toda a realidade espiritual que o Senhor tem para nossas vidas. Eu quero orar por cada um dos que estão comigo nesse instante, ouvindo esta palavra. Oro para que a bênção do Senhor seja abundante em sua vida, em sua casa, em sua família, sobre cada área de sua vida. E oro para que, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo tenha uma comunhão ampla e íntima com Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim nós oramos para a tua glória e para a tua honra, no poderoso e bendito nome de Jesus. Amém.